Professora Rayane Balsam, e vou apresentar agora o conteúdo sobre os níveis de monografias. Essa aula é a aula complementar a respeito dos níveis acadêmicos, que já está postado aqui no canal, e em relação então aos níveis de monografias lato stricto sensu. Então, resumindo um pouco o que foi a aula passada, né, que é complementar, então, esse conteúdo é complementar àquela aula. Então, resumindo, nós temos no Brasil a graduação e a pós-graduação, sendo que a graduação, nós temos os níveis que citamos na aula passada, né, sequencial, tecnólogo, bacharelado e licenciatura, né? Então, dependendo também da carga horária, e para vocês entenderem melhor, é melhor assistir a aula passada, né? É o conteúdo. Mas aqui só resumindo, né? Então, lato sensu, stricto sensu, a respeito então da pós-graduação, né? Nós temos então o lato sensu, também chamado de MBA, mas na verdade no Brasil ele é uma especialização. Né? Então, MBA seria Master of Business Administration, que seria ainda em nível de lato sensu, só que normalmente ele foi introduzido, a gente vai comentar um pouquinho mais tarde, né? No Brasil também essa terminologia. E nós temos também a pós-graduação stricto sensu, a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Então, em cada um desses níveis se desenvolve um tipo de monografia. Então, todas elas são monografias. Para a gente definir, então, o que é uma monografia, a gente coloca não somente o conceito, mas também a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, para explicar um pouquinho mais sobre ela. Então, nós temos duas palavras, né? Então, a monos, que seria derivado de um único, né? E graphein, que seria escrita, escritura, escrever. Então, se a gente for utilizar então a etimologia da palavra, a terminologia e conceito seria então todo o trabalho escrito sobre um único tema delimitado no tempo e no espaço. Muitos alunos, então, quando eles ouvem falar, né, oh meu Deus, monografia, aí acontece aquele pesadelo, né, todo mundo falando sobre isso, enfim. Porque, na verdade, se você for observar o conceito em si, como nós estamos colocando aqui, a questão, na verdade, é que o aluno ele já fez várias monografias. Se você for ler o conceito mesmo, né, as palavras, então, todo o trabalho escrito sobre um único tema, delimitado no tempo e no espaço. Então, desde uma simples redação, ou para vestibular, ou, por exemplo, uma carta, ou desde o ensino, desde que você começou a escrever, na verdade, você está escrevendo monografias, de acordo com esse conceito. Então, existe um pouco de preconceito a respeito disso, na verdade, né? Porque você já escreveu foi muitas. Claramente, em nível acadêmico, existem algumas especificações que a gente vai colocar agora e também vários níveis de acordo com o aprofundamento do conhecimento, a quantidade de informação que se obtém a partir da pesquisa a ser desenvolvida. Então, agora nós vamos especificar esses 5 níveis específicos de cada vamos dizer, de cada, vamos dizer assim, degrau acadêmico a ser desenvolvido. Mas, claramente, quando a gente fala de monografia e da escrita, existem algumas exigências. Por que fazer isso, né? E para que o aluno precisa desenvolver essas monografias? Principalmente para desenvolver a parte de espírito crítico, a crítica, vamos dizer assim, o conhecimento, o aprofundamento da informação. E habilitar também, logicamente, porque é um processo que dá trabalho, vamos dizer assim, né? Porque é um processo de amadurecimento, cada um nível de monografia. Então, ele requer leitura, entendimento, interpretação dos conceitos e do tema. E nisso, uma monografia ela vai auxiliar no conhecimento de do tema em específico da monografia. Então, nesse sentido, nós temos dois tipos, né? Basicamente, é importante entender o que é lato sensu, stricto sensu, em termos de pesquisa, porque uma monografia, normalmente, ela é desenvolvida para o desenvolvimento de uma pesquisa, né? Uma redação a respeito do tema de uma pesquisa específica, que pode ser lato ou stricto sensu.
Então, aqui pode-se observar, então, que eu coloquei aqui, de acordo com Reis 2006, são 5 níveis, são degrauzinhos, 5 degraus para se chegar lá no topo, mas se começa no primeiro nível de monografia. Então, todas elas são monografias, atenção. Só que cada uma delas tem um nome e também para ser desenvolvida em um nível diferente de graduação ou pós-graduação. Então, o primeiro nível se chama trabalho de conclusão, trabalho de revisão bibliográfica, também chamado de trabalho de análise bibliográfica, e ela é desenvolvida quando a gente faz os trabalhos em cada disciplina. O professor chega lá e fala assim, primeiro semestre, faz um trabalho sobre um certo tema da disciplina dele. Esse trabalho é uma monografia, e essa monografia chama trabalho de revisão bibliográfica ou análise bibliográfica. O segundo nível aqui já é o trabalho de conclusão de curso tão temido pelos graduandos, né? Então, todos eles são requisitos parciais para a conclusão. No primeiro nível de disciplina, porque, por exemplo, o professor vai te pedir um trabalho, mas além do trabalho, você vai fazer também provas, por exemplo. No caso da graduação, quando a gente fala de monografia TCC de graduação, ou seja, trabalho de conclusão de curso de graduação, nós temos aqui já um requisito parcial, porque você desenvolveu todas as disciplinas, passou por todas elas, e também você teve que desenvolver um trabalho monográfico, chamado de TCC, então seria o segundo nível. O terceiro nível de lato sensu, ainda estamos falando de lato sensu, é o nível de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, ou seja, especialização. Tá? Então, o terceiro nível seria a conclusão da pós-graduação lato sensu, se vocês lembram, se chama especialização ou MBA também. Então, esses 3 primeiros níveis aqui são os níveis de lato sensu, ou seja, de pesquisa, vamos dizer assim, mais ampla, mais abrangente. Quando nós falamos dos 2 últimos níveis, o quarto e o quinto nível, o quarto nível é uma monografia, se desenvolve a monografia com o nome de dissertação de mestrado, e o quinto nível é a tese de doutorado. Então, nesses 2 últimos níveis, são níveis de stricto sensu, tipo de pesquisa um pouco mais estricta, né? Bem da palavra mesmo, stricto, ou seja, focado, específico da pesquisa. Normalmente, em nível de dissertação, são 2 anos, né, de desenvolvimento da pesquisa e depois do trabalho monográfico, chamado de dissertação. E no caso de doutorado, nós temos 4 anos de pesquisa, lembrando, naquela primeira aula, que qual é a monografia? Tese de doutorado. Tá? Então, esses 2 níveis são muito mais elaborados, pesquisa normalmente direta, tá? Então, assim, tem uma especificação bem mais diferenciada aí em nível, os 2 níveis, lato sensu e stricto sensu. Lembrando, então, são 5 níveis, trabalho de revisão bibliográfica, trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, lato sensu e especialização. Esses 3 níveis são de lato sensu. E os últimos 2, quarto nível, dissertação de mestrado, e o quinto de tese de doutorado. Esses últimos 2 são de pesquisa stricto sensu. Então, falando um pouco mais sobre isso, né, só para a gente aprofundar, então, lembrando, o lato sensu em sentido amplo, abrangente nos cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu, né, como nós falamos anteriormente. E no caso, por exemplo, algumas especificações, né, nós fazemos, seja quando a gente fala de especialização, podemos fazer várias, dependendo do interesse do aluno, né, em alguns assuntos específicos que ele desenvolveu ou tem mais afinidade durante a graduação. Então, só aquela curiosidade a respeito do MBA, né, da especialização. Então, especialização ou MBA é a mesma coisa. No Brasil foi introduzido um pouco mais para marketing do que como conteúdo. Lembrando que são de 360 a 480 horas aula nesse curso de especialização. Então, quando a gente fala de pós-graduação stricto sensu, nós temos mestrado e doutorado.
Então, no sentido mais focado da pesquisa mais específico, então normalmente são pessoas que querem mais uma área acadêmica ou são pesquisadores mesmo, tem essa, vamos dizer assim, esse perfil mais de pesquisador, né, gente? Quando a gente fala no sentido stricto sensu, mestrado e doutorado. E normalmente, então, lembrando, né, nós temos no mestrado a dissertação, 2 anos normalmente, e no doutorado nós temos a tese, tá? São o nome das monografias que se desenvolvem nesses 2 níveis. Então, só lembrando, tese de doutorado e dissertação de mestrado. Bom, basicamente é isso em relação ao conteúdo, né? Um aprofundamento um pouco mais da outra aula em relação aos níveis acadêmicos. Esse aqui é a complementação e a conclusão desses 2 conteúdos específicos. Muito obrigada, até mais.